E aí, meus costos coração, tudo bem com vocês? Tomar um susto, né, Garelli? No vídeo de hoje nós falaremos da relação entre a Britney Spears e quem? O rei do pop, Michael Jackson. Eu fiz um post recentemente lá na comunidade do nosso canal falando que o tema de comentário mais curtido eu iria trazê-lo aqui. E como esse foi o mais curtido, olha aí pra você ver eu cumprindo a minha promessa. Antes de mais nada, já quero pedir que entrem no meu Instagram, que é @maximoisribeiro, e comentem no meu último post a seguinte frase: pai e filha que se amam. Ficou sem entender? Corre lá pra ver, viu? E claro, já peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso é muito, mas muito importante mesmo. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, o relacionamento entre Britney e Michael Jackson foi uma coisa muito tranquila. As pessoas próximas a eles revoltaram o quanto eles se gostavam. Pai, mãe e filha que se amam, nada de novo sobre o sol, né? Uma dessas pessoas foi o escritor Terry Borelli, que escreveu, a biografia do Michael intitulada Michael Jackson, a Magia e a Loucura, onde ele contou detalhes como ele e Britney se conheceram. E a história foi a coisa mais fofa e estranha do mundo. Isso porque, primeiramente, Michael não queria conhecer Britney. Ele marcou um jantar com Justin, sim, o Timberlake, e claro, seus empresários para conhecer o estilo musical de Justin pessoalmente. E quando ele soube que ele levaria a Britney junto, já que os dois namoravam na época, ele se sentiu meio desconfortável, segundo relatos, alegando que queriam jantar apenas de homens e que não conhecia as habilidades da Britney para que ela participasse da reunião. Eis que então, o assistente pessoal de Michael disse que Britney era a maior artista da atualidade, e ele acabou aceitando que ela subisse e jantassem com eles. Porém, meio contrariado, né? Mas é claro que no jantar ele mudou totalmente os seus conceitos. Isso porque na biografia ele cita que Britney elogiou o Michael desde o início, e que toda vez que o Justin, fazia algum comentário falando quanto ele era influência pra ele, a Britney refutava que era pra ela também, e ele ficou muito feliz. O rei do pop ficou totalmente encantado com a educação, doçura e determinação da nossa rainha, que segundo ele parecia uma boneca Barbie. E não mentiu, né? E eles então combinaram duas performances. Um com Justin, que era quem foi convidado pro jantar, e outra com a Britney. Por fim, Michael ficou mais amigo da Britney do que do próprio convidado, que era do Justin. Michael já sabendo quem é a pessoa que ele deveria escolher, né? E não demorou muito para essa performance ocorrer não, viu? Isso porque quando Michael completou 30 anos de carreira, ele fez uma série de 2 concertos em setembro de 2001. Uma em Nova York e outra no Madison Square Garden. Só para vocês terem uma ideia do poder do cara. Os ingressos se esgotaram em apenas 5 horas. Isso porque os ingressos eram caríssimos, chegando a bagatela do ingresso mais caro custar $5.000. Especulou na época que ele chegou a arrecadar cerca de 7,5 milhões de dólares com cada um desses 2 shows. É poder que fala, né? Entre os inúmeros artistas convidados para o espetáculo, estava Britney, que fez uma performance com ele de The Way You Make Me Feel, lá no Madison Square Garden. A performance foi aclamadíssima por diversos veículos de imprensa, mas infelizmente ela não foi televisionada. Isso porque o concerto foi transmitido pelo canal CBS, e especulam que a equipe da Britney teve que vetar a transmissão, porque na época ela tinha contrato com a emissora ABC, que vetava qualquer tipo de show dela televisionado por outra emissora. Mas isso não impediu que as filmagens, mesmo que em baixa qualidade, fossem postadas na internet. No YouTube, por exemplo, a performance já foi vista mais de 35 milhões de vezes. É reinado que fala, né? Em uma entrevista concedida por Spears no Teen Choice Awards 2001, ela disse que recebeu uma ligação do próprio Michael convidando para essa performance, e que, pasmem, ela não acreditou que era ele e pensou que fosse trote, gente. Eu mesma, sendo burra, ele me ligou e eu atendi. Alô? Oi, posso falar com Britney por um momento? Aqui é ela. É o Michael. Que Michael? Não, você é burro, cara, que loucura. Michael Jackson. E eu achei que era um trote e perguntei quem estava falando. Fui uma idiota, mas
era ele. Completou ela. Britney sendo Britney, né, gente? É, a nossa rainha é assim mesmo, vai ser lerda lá na PQP. Mas enfim, ela ainda foi mais lerda porque, segundo ela, na ligação, ele a chamou de Applehead, algo como cabeça de maçã, e que ela ficou sem entender. Mas eu te explico, dona Britney. Applehead era um apelido carinhoso que o Michael dava somente para seus amigos íntimos. Ou seja, ele te considerava para um caralho. A amizade dos dois ficou ainda mais clara quando a Britney entregou um prêmio pro Michael no VMA 2002 em homenagem ao seu 44º aniversário. E tem uma história muito louca desse dia que fez com que o Michael meio que pagasse um mico nessa premiação. Se você ficou sem entender, o que aconteceu foi o seguinte: Britney foi convidada pela MTV para entregar uma estatueta de ouro e um bolo pro Michael em comemoração ao aniversário dele, que coincidiu com o dia da premiação. E olha só a gafe. Antes dele subir no palco, Britney disse coisas lindas sobre eles. E uma dessas coisas é que ele era um artista do milênio para ela. E não mentiu, né? Veja. I am thrilled to be here with you in New York on such a special night. And it's even more special because it just so happens to be someone special's birthday. This is someone who has inspired me and just about everybody in this room and the world. I consider him the artist of the millennium. He's a true innovator who pioneered the art of music video, broke down countless barriers, and sold more records than any other artist along the way. So happy birthday, my friend, the King of Pop. O problema é que quando o Michael entrou no palco para receber essa estatueta, ele pensou que pela frase da Britney ele estivesse recebendo o prêmio de artista do milênio. Olha que confusão. E aí ele começou a agradecer a todo mundo, né? Os fãs, famílias e amigos pelo prêmio que ele tinha recebido de artista do milênio. Porém, como eu disse, aquela estatueta era apenas para comemorar o aniversário dele, não tinha qualquer ligação em ser premiado como artista do milênio. Bom, isso foi o que a MTV disse, né? Lançando uma nota meio que debochando do ocorrido, né? E explicando que aquilo era apenas uma homenagem por conta do aniversário dele e que não tinha nada de artista do milênio, ou seja, foi tudo mal entendido. Muitos acreditam que isso foi um boicote pela emissora, né, que enganou o Michael sobre o prêmio, fazendo com que ele passasse essa pequena saia justa em rede nacional. Pra mim, gente, na minha opinião, isso tem muito a ver, né, porque pense bem, Michael Jackson é uma das maiores, se não for a maior estrela do mundo. Ele ia sair de casa só pra receber um bolo e uma estatueta? Eu acho que a MTV mentiu pra ele realmente falando que ele receberia esse prêmio e chegou lá, fez ele passar essa vergonha. Vergonha assim, entre aspas, né? E vocês vão entender por quê. E fãs do Michael que estão assistindo esse vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês pensam. Foi boicote mesmo ou foi simplesmente um mal entendido? Mas como eu disse, o melhor está por vir. Isso porque nesse mesmo ano o Michael recebeu o prêmio de artista do milênio pelo Bumby Awards. Se você não conhece, o Bumby Awards é como se fosse o Grammy lá da Europa e que é muito, mas muito mais influente que o VMA. Ou seja, tentaram boicotar o Michael, se foi boicote, e passaram vergonha, né, amores? Essa noite do VMA, gente, só foi salvo por duas coisas. A primeira é a foto dele e da Britney dando as mãos, né, mostrando o carinho que um sentia pelo outro. E segunda é a cara de bosta do Timberlake, a mesma cara que ele fez no VMA do ano posterior, que foi o beijo entre Madonna e Britney. É recalque que fala, né? Infelizmente, depois disso, ele e Britney não tiveram mais nenhum tipo de contato público. Isso porque, como todos sabem, a vida do Michael começou a decair e ele começou a ter problemas graves, né, tanto de saúde quanto com a questão da mídia. E o mesmo aconteceu com a Britney. Pessoas próximas alegaram que depois do breakdown da Britney de 2007, o Michael chegou a ligar para ela pedindo que ela parasse a sua carreira para se dedicar à família e os amigos. Ou seja, meio que ele entendia o que tinha acontecido com ela, né? Após o falecimento do rei do pop, a Britney deu uma entrevista pro Us Weekly, né? Onde afirmou que os dois tinham um contato muito próximo e que eles tinham marcado de assistir um show do Michael Jackson lá na Europa, que era o mesmo local que a Britney estava com a sua recente turnê, The Circus Starring Britney Spears, e que estava muito triste com o ocorrido. Ela ainda falou sobre a sua total admiração por ele. Desde o início da minha carreira, Michael era o meu ídolo no show business. Ele era um gênio e um artista incrível. Eu me lembro quando estava crescendo e de assisti-lo na TV, vendo todos os seus vídeos. É inacreditável que ele não esteja mais com a gente. Deus abençoe sua alma. Imagina que além de ídolo, ele era muito amigo da Britney. Deve ter sido muito difícil pra ela, né? Levando em consideração tudo o que ocorreu com ela 2 anos antes disso. Então deve ter sido uma barra bem grande. Mas, tirando esse lado triste, vamos falar de curiosidades bem legais. No documentário de Michael feito pelo canal Bis, Michael Jackson, The Journey, LaToya Jackson, irmã de Michael, diz que a primeira vez que ele ouviu o Overprotected da Britney e escutou a célebre frase "This is it",
ele pensou na hora no conceito do nome do álbum, da turnê e do videoclipe. Ou seja, a Britney influenciou o rei do pop. Vocês têm noção disso? Maravilhoso, amores! Ela complementou dizendo que ele adorava assistir a MTV e que quando tocava clipes como Overprotected, I'm Slave For You e Toxic, ele ficava doido. Mas se você aí acha que a música favorita do Michael da Britney era algum desses singles, você está amplamente enganado. Segundo ela, ele era apaixonado por Shadow e que era a música favorita dele do repertório de Spears. Por essa vocês não esperavam, né, amores? Enfim. Bom, a relação dos dois foi de muito amor e muito carinho, e isso é incrível. E apesar do que eu vou falar agora não ter muito a ver com o vídeo todo, eu queria levantar uma questão aqui que eu acho importante para todos nós. Vocês poderiam imaginar que poderia ter sido a Britney que tivesse falecido na sua fase obscura? Nós BARMYs tivemos a sorte que fãs do Michael Jackson ou Amy Winehouse não tiveram, ter seu ídolo vivo. Então sempre vamos ter empatia por essas figuras, porque além de tudo eles são seres humanos e a gente muitas vezes esquece disso. E claro, vida longa, onde quer que esteja, ao legítimo e único rei do pop, Michael Jackson. Sua trajetória jamais será esquecida. E muito obrigado por sempre olhar para Britney com carinho e respeito. Nos vemos no próximo vídeo, espero muito que vocês tenham gostado desse, eu achei muito legal escrevê-lo e, claro, atendendo ao que vocês pediram, né? Britney, beijos no coração, até o próximo vídeo e... It's Britney, bitch! Tchau! Try not to breathe in. Oh, look, a